Mateus, de capítulo 19, verso 16 ao 30. Aleluia. Deus. Aleluia, glória a Deus. Sou teu filho, Deus. Toma ele. Aleluia, Jesus. Com o teu instrumento, Senhor. Glória. Fala conosco. Glória a Jesus. Aleluia. Mateus 19, capítulo 19, verso 16 ao 30. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. E adorado é o Senhor. Aleluia. Amém? Amém. E diz: Eis que aproximando-se dele um jovem disse: Bom mestre, e bem farei para conseguir a vida eterna. E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: E quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás e não dirás falso testemunho. Amém. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e siga-me. Graças a Deus. E os jovens, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas prioridades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Amém. Amém. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá salvar-se? E Jesus, olhando para ele, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Qual será então o nosso galardão? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração do Filho o homem se assenta no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os últimos. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então o jovem rico, ele disse a Jesus, ele era um jovem bem rico. Então o jovem disse a Jesus como que ele faz para ter uma vida eterna. E logo Jesus disse para ele que para ter uma vida eterna com ele, precisa entrar na vida e guardar os mandamentos que Jesus disse para ele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus disse os mandamentos para Deus. Os mandamentos que Jesus disse para o jovem era: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, ou seja, não roubar, não dirá falsos testemunhos, porque muitos pregadores aí de fora pregam esses falsos testemunhos. E Jesus não se agrada disso. Aleluia, Jesus. Então, eles pregando falsos testemunhos, eles ganham muito dinheiro fazendo isso. Glória a Deus. E Louvado Jesus ele não se agrada com essas pessoas que pregam falsos testemunhos. E Jesus já disse para ele: não cometerá adultério. Adultério é um pecado acessível, ou seja, um pecado que hoje em dia muitas pessoas pecam esse pecado. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus já disse para ele: não matarás. E honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o próximo. Honrar seu pai e sua mãe, independente do que eles sejam.
se o seu pai é um traficante, se o seu pai fuma, mas você tem que honrar ele a si mesmo. Se a sua mãe é prostituta, ela fuma, bebe, sai com as amigas, mas você tem que honrar ela a si mesmo. Glória a Deus, aleluia. E Jesus logo disse para Deus, e o jovem disse a Jesus, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. Então aqui o jovem disse para Jesus que ele já honrava o seu pai e sua mãe. E ele disse, o que me falta ainda? Jesus disse, se queres ser perfeito, vende tudo e dá aos pobres. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então Jesus disse para ele, então vem e siga-me. E o jovem ouvindo essa palavra retirou-se triste. Então o jovem retirou triste porque haverá muitas prioridades. Então Jesus disse aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Nenhuma riqueza alguma, hipótese alguma, nenhuma riqueza comprará algo que tem lá no céu de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E eu prefiro ser um pobre, mas ter a bênção de Jesus Cristo na minha vida. Aleluia. Ser um rico sem Jesus na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Porque essas pessoas que têm riquezas, eles não têm Jesus no coração, só quer saber de dinheiro. Jesus disse, em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assenta no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, como Jesus disse para ele sentar o trono, então Jesus, então o Filho ele se assenta ao trono da sua glória. E também ele assentarei sobre 12 tronos para julgar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E Glória a Deus. tudo que é difícil para nós, mas para Cristo, tudo é possível. Glória a Deus. Ele tem o poder de curar um cego, Glória a Deus. e um mudo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Isso vai. Glória a Deus. Santo. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto, ele terá a vida eterna. Ou seja, aqui Jesus está dizendo para os jovens, ele largou a família dele para viver a vida eterna com Cristo, e ele receberá 1000 vezes mais. Glória a Deus. Aleluia. E no 30, porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Ou seja, aqueles primeiros derradeiros que estavam muito tempo na igreja, eles pecavam escondidos. E aqueles últimos derradeiros, eles subiram para o céu, e os que estavam há muito tempo na igreja, que pecavam escondidos, eles ficaram na terra. E nisso, as pessoas falavam por que não subia no céu, porque eles estavam tudo comigo na igreja. Mas eles estavam tudo comigo na igreja, mas eles pecavam escondidos. Glória a Deus. Aleluia. Então, 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, qual será o nosso galardão? Então, aqui, Pedro, Tiago e seus irmãos estava
Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. No Glória a Deus. 23 disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, é difícil entrar um rico no reino de Deus, no reino dos céus. Porque lá nos céus não entra ricos, porque os ricos, eles não têm Jesus no coração. Glória a Deus. Por isso que é bom ser pobre, mas ter Jesus, do que um rico e não ter Jesus na sua Meu vida. Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E Aleluia. ele já disse para o jovem: não matarás e não cometerás adultério, não furtarás, não roubar e não dirás falsos testemunhos. Glória a Deus. Jesus já falou para ele Glória a Deus. não cometer os pecados, não matarás, Deus é o nome. não dirás Espírito Santo de Deus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, e Jesus. amarás o teu próximo como a ti mesmo. Glória, glória, O glória, próximo glória, te glória a magoando, te xingando, mas ele está Aleluia. em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Porque Jesus Jesus. ensina a amar o próximo e não se tratar o mal com o mal, Aleluia. e sim o bem com o mal. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Aleluia. Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Em verdade vos digo que vós que me seguiste na regeneração do Filho, o homem se assenta no trono da sua glória. Então aqui ele está dizendo para o jovem rico que ele se assentará no trono da glória. Meu Deus. Então, no 16, eis que me aproximando-se dele, um jovem disse: bom mestre, que bem faz, consegui dizer verdade. Então, para você ter uma vida eterna com Cristo, é não viver em pecado. Porque quando Jesus te chama para você ser a luz dele, Olha aí. você não se deve pregar mentiras, porque Deus não se agrada disso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando Deus te chama para você ser a luz dele, Aleluia. Aleluia, Espírito. você será a luz de Jesus Cristo. Aleluia. Espírito Santo de Deus Santo. Deus. Glória, glória, glória. Aleluia, glória a O Deus. diabo, ele aceita você de segunda na igreja Meu Deus. e terça em baile. O diabo, ele aceita você quarta na igreja, quinta, primeiro. O diabo, ele aceita você sexta na igreja e sábado bebendo. Meu Deus. Mas Jesus, ele não aceita dividir com o diabo. Aleluia. Glória a Deus. Jesus não gosta de dividir com o diabo. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo. Então, Aleluia. Glória, 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 aquilo que é glória. de Deus somente ele pode tocar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória, 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 glória. Porque me chamas, Seu nome. senão um só Deus, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Os mandamentos de Jesus Cristo para o jovem era não matar, nem cometer um pecado. Aleluia. E não furtarás, ou seja, não roubar. Meu Deus. Glória a Deus. Glória a E Aleluia. Deus. Glória, em glória. verdade, meus Grandioso é o seu santo nome. porque todo aquele que tinha deixado casas, ou irmãos, ou pai, ou mãe, ou seus filhos, elas por amor de meu nome receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Meu Deus. Então aqui Jesus está dizendo que ele herdará a sua vida e você terá uma vida eterna com Cristo. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus, Glória a Deus. Aleluia. essa história aqui do jovem rico é baseada em pessoas de hoje em dia que trocam riquezas por ter uma vida eterna com Jesus Cristo. Aleluia.
pessoas trocam Jesus por dinheiro. Glória a Deus. Aleluia, E Jesus. Jesus ele não se agrada disso. Verdade. Glória a Deus. Porque quando Deus te chama, você tem que ir. Glória a Deus. Porque lá no céu Glória a Deus. ele te dará a vitória e tu sentará no trono de Glória a glória. Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus maravilhoso, eterno Pai. Aleluia, Jesus. Esteja no controle, no Os comando, discípulos, papai. ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Aleluia. E quando os discípulos disseram isso, Jesus disse aos homens: isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Aleluia. Porque Jesus ele tem o poder de tudo, ele é acima de tudo. É verdade. Glória a Deus. Glória a Ele tem um poder. Glória a Jesus. Jesus ele tem o poder de tudo. Glória a Glória a Deus. E Deus, Glória a ele cura pessoas. Ele É. cura o câncer, ele cura pessoas. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Está de igreja quando ele faz uma pessoa aleijada andar. Aleluia. Ele faz uma pessoa. Aleluia. Ele Glória a tem o Deus. poder de tudo. Ele faz muitas pessoas ser curadas. Glória a Deus. Aleluia. Então, Amém. Glorificado é teu nome, Senhor. então aqui no humilde, tudo isso tem guardado Deus na minha cidade. Que me falta ainda. Glória a Amém. Então aqui o jovem está dizendo que ele já honrava o seu pai e a sua mãe. Mas ainda, para ele ir para a vida eterna com Jesus Cristo, ele tinha que vender tudo dos seus bens materiais, vender tudo, suas riquezas, dar aos pobres, para ele ter uma vida eterna com Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. E assim Jesus Cristo, Aleluia. Glória a Deus. ele Glória a Deus. Ele morreu por nós e tem muitas pessoas aí que zombam de Deus, pessoas que Glória a Deus. cometem uma blasfêmia contra Jesus Cristo. E Deus, ele cobrará dessas pessoas. Aleluia. Eles não se agradam dessas pessoas. Glória a Deus. E o carnaval é um ano que não se deve comemorar. Verdade. Porque no dia de carnaval é dia de pessoas zombar de Deus, que bota Jesus na cruz lá, morto, e o diabo batendo nele. Que eles botam o diabo lá, botam Jesus lá com uma faixa que é assim, né, pra falar que Jesus é gay, Jesus não é. Glória a Deus. E essas pessoas, eles estão cometendo uma blasfêmia contra Deus. Glória a Deus. Eles não subirão a vida eterna com Jesus Cristo. Quando Aleluia. a trombeta tocar, eles ficarão na terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus ele cobrará dessas pessoas. Glória a Deus. E nisso, tem pessoas que. Glória a Deus. Espírito Santo. Isso tem pessoas que. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Isso para Deus. você ter uma vida eterna com Jesus, tu não se deve viver em pecado. Glória a Deus. Porque muitas pessoas pecam. Aleluia. Muitas pessoas que estão na igreja, eles pecam com Jesus Cristo. Glória a Deus. E Aleluia. Jesus, ele não se agrada dessas pessoas. É verdade. Glória a Deus. E essas pessoas, eles não irão para o céu. Quando a trombeta tocar, eles ficarão na terra. É verdade. Aleluia. E Glória a subirão aqueles que estarão preparados para viver uma vida eterna com Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Você não deve tratar o seu próximo mal. Meu Porque Jesus Senhor. nunca tratou o seu próximo mal, ele sempre tratou os seus próximos bens. Você Aleluia. deve tratar o teu próximo Glória a Deus. Aleluia. mal. Glória a Deus. Deve tratar o seu próximo bem e mal. Se tratar o mal com Jesus, não se agradará dessas É pessoas. verdade. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. E quando o jovem se retirou da palavra, triste, Glória a Deus. angustiado, porque muitas propriedades envolvem Jesus. Quando o jovem se retirou triste, Jesus disse para ele: para tu entrares no céu, tu tem que vender os seus bens materiais para entrar na vida eterna comigo. Glória a Deus. Então Jesus, Aleluia. então Glória, quando Jesus glória, fala isso para glória. o jovem fica Glória a vende Deus. os seus bens materiais Ah, Jesus. e vende para ter uma vida eterna com Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. E quando ele vende Jesus Cristo, dá uma vida eterna para ele. Glória a Deus. Glória, 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 glória. E muitas pessoas ficarão na terra quando a trombeta tocar. Glória, glória, Porque essas glória. pessoas, Meu Deus. elas estão vivendo em adultério, em blasfêmia e pecando contra Jesus. Glória, glória. E Jesus, ele não receberá essas pessoas no reino de Deus. É, Jesus. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitas pessoas, Aleluia. quando a trombeta tocar, elas entrarão em joelho e orar para elas subir Glória a Deus. o céu, mas Jesus não ouvirá as orações deles. Meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Glória 25, os seus discípulos ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo quem poderá pois salvar-se. Então, quando o discípulo disse isso, Jesus estava olhando para ele. E Jesus, ele salva, ele cura todo mundo. Ele é a cura, ele é a salvação. É verdade, Deus. Aleluia, glória a Deus. E tudo que aquilo é impossível para nós, mas Jesus, ele tudo para ele é possível. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, Santo de Deus. no reino de Deus não entrará nenhum rico, Glória e a Deus. nenhuma riqueza comprará o que tem lá no céu. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Riqueza alguma comprará o que tem lá em Jesus lá no céu. Porque o que tem lá no céu é de muito valor e valioso. Meu Deus, tu és lindo. Jesus, tu és lindo. Ele disse que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aleluia. Então, Jesus está dizendo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Porque Jesus, porque rico, ele não tem Jesus no coração. Ele só quer saber do dinheiro. É verdade. Ele quer saber só de dinheiro, gastar dinheiro. Não quer saber de Jesus. Mas aqueles, Aleluia. os pobres, Jesus disse para vender para os pobres. Glória a Deus. Porque quando ele vende para os pobres, o jovem rico, ele tem a vida de Cristo, tem a vida eterna com Cristo. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Aleluia, Glória a Deus. Glória a Deus. E aleluia, o jovem glória a Deus. Glória a Deus. já honrava o seu pai e a sua mãe. Aleluia, Glória, glória a Deus. Mas para ele entrar em vida eterna com Jesus Cristo, faltava uma coisa Aleluia. para ele. Que é Glória a vender suas riquezas aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. e dar aos Espírito pobres. Santo de Deus. Porque lá no céu
ele terá a glória de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então vem e siga, ou seja, então vem e venha comigo para a sua vida eterna com Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os últimos. Meu Deus. Então aqui está dizendo que os primeiros serão os últimos que ficarão na terra, os últimos serão os primeiros que subirão à vida eterna com Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Esses que eram primeiro perdedores que pecavam com Jesus Cristo, quando a trombeta tocou, eles entraram de joelho para viver uma vida em Cristo. E Jesus, ele não viu esta oração e pegou somente aqueles que estavam preparados para viver uma vida eterna com ele. Glória a Deus. Aleluia, Aleluia. Jesus. Espírito Santo. Santo, Santo, Para você ter uma vida Santo. eterna com Cristo, Aleluia. você tem que vender seus bens Aleluia, e Jesus. e não cometerás adultério, não matarás, Glória a não Deus. furtarás, não roubarás, ou seja, e não dirá falsos testemunhos. Porque tem muitas pessoas aí que pregam falsos testemunhos. Muitos pastores aí que fingem ser pastor que pregam falsos testemunhos. E tem pessoas que dão glória para isso. E Jesus vai cobrar dessas pessoas. Tem gente, tem pastores aí que pregam isso, falsos testemunhos, e cobram. E cobram muito, um dinheiro. Eles cobram um dinheiro. E ele já disse para ele não pregar, não dirás o falso testemunho. Porque se ele não matarás, se ele não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, ele terá uma vida eterna com Jesus Cristo. E se ele vender as suas riquezas e dar aos pobres, ele sentará no trono da sua glória. Glória a Deus. Louvado seja o nome Aleluia. Glória a Deus. de Jesus. Santo, Santo é o Senhor Deus de Israel. E nisso o jovem ele largou Glória, casas, glória, irmãos, glória, mães, glória, 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 irmãs, para viver glória, a glória, vida eterna com glória, Cristo. glória, E glória. quando ele larga Jesus Aleluia. Cristo, ele dá em dobro para ele. Jesus Cristo dá 1000 vezes mais do que ele me deu uma vida eterna com Jesus Cristo. Então, ele dará a vida eterna. Ou seja, Jesus lhe dará a vida dele para ter uma vida eterna com Jesus Cristo. Aleluia. E Glória a Deus. no trono da sua glória também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então aqui está dizendo que ele também sentará sobre 12 tronos e as 12 tribos de Israel. Glória, glória, E quando o Aleluia. jovem fala para Deus sobre o que falta para ele, Jesus disse: falta você entender tudo que tu tens. E quando Jesus disse para isso para o jovem glória a ele Deus. ficou triste, se retirou, se afastou, porque ele gostava muito de dinheiro, mas o que Deus tem para ele é algo maior do que isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque o que Jesus prepara para você é bem maior do que algo, é bem maior do que dinheiro. Aleluia. E Deus te chama para ser a luz dele. Meu Deus. Jesus te chama, quando Jesus te chama para você ser a luz dele, ele está te chamando para você ter uma vida eterna com Cristo. Glória a Deus. Ou seja, para você pregar verdades, não falsos testemunhos. Eita Deus, Glória a tremendo. Deus. E não cometerás pecado, Verdade. e não matarás, e nem furtarás. Glória a Deus. Não roubar.
Jesus, Ele é o Salvador, Glória a Deus. Ele é a cura, Ele é a libertação. Glória a Deus. Jesus, Aleluia. Ele é poderoso, Jesus. Então, aqui Pedro tomando a palavra disse: eis não deixamos tudo e te seguimos, qual será o nosso galardão. Então, o galardão deles será com a vida com Jesus Cristo. E aí Jesus está dizendo para Aleluia, eles glória a Deus. largar tudo e viver a Cristo com Jesus. Então, Pedro, seu irmão, eles, ouvindo essa palavra, largaram tudo que eles têm e foram viver para Cristo. Porque as nossas vidas só dependem de Jesus. Aleluia. As nossas vidas, só Jesus pode curar. Aleluia, glória a Deus. Não tem Glória a Deus. médico algum que cura. Obrigado, Jesus. Só Jesus. Glória a Deus. É verdade. E Obrigado, Jesus. Jesus. Glória a Deus. E tem pessoas que falam que a igreja é hospital. Amém. Não é hospital, não. Aleluia. Porque quem te cura é Deus. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Aleluia. E não os médicos. É. E Jesus, Ele, Glória a Deus. dizendo que no 29, meu nome receberá 100 vezes tanto em vida eterna. É. Ou seja, eles receberão o nome de Jesus Cristo para a vida deles eterna. E Aleluia. E aqueles que pecavam com Jesus quando estavam prosseguindo com a igreja, estavam seguindo a igreja, eles pecavam com Jesus, eles faziam muitas coisas que pecavam. E nisso, os últimos herdeiros foram para o céu. E aqueles que já eram muito antigos, que já ficavam muito tempo já na igreja, eles ficaram na terra. Meu Deus. Aleluia, É isso aí, glória a Jesus. Deus. Glória a Deus. Porque Jesus, Ele não aceita É pecadores. verdade, Pai. Converta os Ele não aceita religiosos nessa pessoas que noite, pecam Pai. contra o nome Glória a dele. Deus. Converta, Pai, aqueles que já estão convencidos de si E mesmos. aqueles que estavam preparados subiu com Jesus. Glória a Deus. E quando aqueles que subiram com Jesus, muitas pessoas choraram, muitas pessoas ficaram apavoradas quando a trombeta Glória a tocou. Deus. E tem pessoas que choraram, tem pessoas que dobraram no joelho para tentar, subir para o céu. Mas Deus, Ele só pegou aquelas pessoas que estavam preparadas. Então, por isso que você tem que preparar a sua igreja para subir com Cristo. Para a vida eterna com Glória a Jesus. Deus. Venha, Pai. Glória a Deus. E tem muitas pessoas aí que não preparam a sua igreja. Tem pessoas que só pensam nela mesma. Tem pessoas que não preparam a igreja para subir, para ter uma vida eterna com Jesus Cristo. E nisso tem igrejas que já preparam a igreja para subir. Tem igreja que já está preparada, esperando Jesus vir, para ele subir e ter uma vida eterna com Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Fala a Deus, Senhor. É, Senhor, o Senhor é tremendo. Derrama a tua Isso. glória. Glória. Entrega E tudo, nisso o Jesus. jovem, ele vende tudo que ele tem para ter a vida eterna com Jesus Cristo. Porque ele está dizendo que terás um tesouro no céu. Então vem e segue. O tesouro que ele terá no céu é o trono da sua glória. Ele se assentará na glória de Jesus Cristo. Aleluia. E Jesus disse, então vem e siga. Aleluia, Deus. Então a vida então Jesus está dizendo, então venha comigo. Glória a Deus. Porque o que eu tenho para você é bem maior.
E te agradecer a oportunidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluias. Olha para o seu relógio, você que está aí sentado. Aleluia. Olha para o seu relógio. Glória a Deus. Você sabe o que acabou de nascer? Acabou de nascer um profeta. Você está achando ruim? Quero ver você pregar 40 minutos. Glória a Deus. Aleluia. Eu estava apaixonada em ouvir. Aleluia. Porque tem tanto marmanjo que não tem coragem de falar 1 minuto da verdade. Meu Deus. Glória a Deus. Presta Maravilha. atenção nisso aqui. Se nós não abraçarmos essa geração agora, se a gente não enrolar a língua dentro da boca e abraçar, eu não estou mandando você passar a mão no pecado, eu estou falando para você investir em quem tem sede. Aleluia, glória a Se Deus. você não abraçar a geração da tua casa, o diabo abraça. Glória a Deus. Se você não acreditar, se você criticar, se você amaldiçoar a geração da tua casa, o diabo está dizendo: vem. Aleluia, glória a Deus. Você sabe o que ele fez aqui? Não, você não entendeu. Ele leu, ele introduziu, ele escavou, ele, aleluia, ele cavou o poço, ele preparou todo o território. Parecia que estava repetindo, não estava não, meu filho. Ele citou a escatologia bíblica. Ei, aonde o diabo, deixa eu decretar isso aqui para a tua vida, aonde Satanás achou que matou o profeta, Deus manda te dizer: dentro da tua casa se levantou 2. Não é só para quem acredita. Se levantou 2. E ainda manda dizer o Espírito Santo: levanta 2 lá dentro.